Vamos pro pênalti. Vamos pro Vamos pênalti. botar o lance do pênalti. Esquece a bola rolando. Se tá rolando ou não, vamos meter o louco pra cima do trio de campo. Sim. Agora o VAR. Eu quero fazer perguntas só pra vocês. Eu não quero opinar. Vamos lá, tá, perguntas. De novo, de acordo com o VAR. O lance do pênalti é um erro claríssimo? Não. É um erro crasso? Não. Não. Vamos lá, Paulo do Vale, falta o senhor votar. Eu sinto que é um lance que o VAR tem que intervir. Não, vamos lá. A não marcação do pênalti pelo Klaus é um erro erro crasso? gravíssimo? Eu acho Esse que pênalti sim. é claríssimo? Sim. Tá bom, então vamos lá. O Paulo do Vale disse sim, pra mim não. Bruno Milhose e Gabi não. Segunda pergunta. O pênalti é interpretativo? Não. Pra você não? Não. Ok, então você é coerente na sua opinião. Show. Pra mim ele é interpretativo. Pra mim ele é um lance interpretativo. Sim, E por é isso isso que que- o VAR não devia ter Isso. trouxe. E é isso Essa é a que- minha opinião. Então nós temos pelo menos nós, pra mim é assim. Mas eu vou além. João Paulo e Felipe Jonathan correram muito risco. Mas muito risco. Eles não foram inteligentes Mas na muito jogada. Foram imprudentes. Muito risco mesmo. Só que pra mim esse é um pênalti interpretativo. Pelo fato dele ser interpretativo, isso não sou eu que tô falando, é o VAR, é o manual do VAR, o VAR não pode interferir. Que é só um erro crasso e uma coisa assim, escrita na pedra. Então, se o Klaus não deu, deixou seguir, pra mim é um pênalti interpretativo, o VAR tem que deixar seguir. Agora, eu queria ouvir o Paulo do Vale, porque o Paulo do Vale tem uma outra linha, que não é interpretativo e um erro seria crasso se o VAR não chamasse. Não é porque o João Paulo ele simplesmente sai da meta, vai até o Endrick e impede a passagem do Endrick. Simples. Que é o lance que ele acerta por baixo, né? Da perna do Exatamente. Endrick. E assim, tem uma das câmeras que é que como se eu estivesse vendo o lance de frente, olhando o João Paulo de frente e o Endrick de costas. Uma câmera lateral do campo. Não, lateral, não sei, acho que frontal. É uma que você vê claramente o rapa do João Paulo no Endrick. Pra mim ali, o lance a olho nu, de fato, eu ia dar uma de Klaus ali, talvez. Foi nada, porque é muito rápido, né? E porque o João Paulo também já vem com a perna recolhida depois do exatamente. choque, né? Ali, né, nessas horas eu acho importante o VAR. Esse, pra mim, é um pênalti de VAR, mas um pênalti de VAR bem marcado. Essa câmera, pra mim, que a gente tá vendo agora. Nossa, cara, pra mim isso é muito pênalti. É que Muito pênalti. nenhum dos três jogadores envolvidos chega perto de tocar na bola. O que dificulta um pouco pra arbitragem, porque normalmente quando... Por exemplo, se o Endrick toca na bola e tomaria a dianteira e sofre essa falta, aí não tem discussão nenhuma. Porque a posse era com ele. Mas essa bola já saía, o Endrick consegue, isso é mérito dele, ultrapassar tanto o Felipe Jonathan quanto o goleiro. Sim. Ele sai atrás dos dois. Por isso o pênalti. E ele entra no meio dos dois nesse choque. Só que o João Paulo, o que dificulta a análise desse lance é que ele vem... essa câmera dificulta um pouco falar isso, mas ele vem com aquela pose de fechar o ângulo. Só que ele realmente não fecha o ângulo, ele não acha a bola, ele acha o Endrick. Então, a bola já nem tá mais, né, na disputa. Pois ali. pra mim é pênalti, se a gente for analisar dessa forma, mas não é um pênalti tão fácil de marcar e não é uma decisão Acho clara. que por isso que o VAR se faz necessário e bem usado nessas horas. Mas não é assim que a regra se aplica do VAR. O VAR, ele é pra corrigir erros claros. Não é pra, olha, esse lance é difícil, vamos ver. Vamos usar o VAR como auxílio para lances difíceis. Não, é quando a arbitragem comete um erro, o VAR é acionado. Pelo menos é isso que mas talvez foi aí ensinado o pra erro gente. claro do Klaus esteja no posicionamento dele. Porque se ele está num posicionamento, por exemplo, que a gente tá vendo agora, nessa câmera na Ele não entrada estava, da grande né? área, ele marcaria o pênalti. E o PDV falou dessa câmera aí, salvo engano, acho que essa é a quarta câmera que aparece. Porque nas primeiras, parece que não foi nada mesmo. Exatamente. Tanto que quando você tá assistindo ao jogo ali, na hora, você vê e fala assim, não, acho que não foi. Porque você não consegue ver exatamente onde aconteceu. Isso, Gabi. E tanto que eu tava aqui na Band ontem e na hora que o lance aconteceu, eu falei assim, putz, eu acho que não foi pênalti. Aí quando tem essa outra imagem, aí realmente tem esse toque por baixo que vai caracterizar o pênalti. Eu também tive a mesma impressão. As primeiras câmeras eu falei, ih, cara, o uso do VAR, sendo diferente a cada vez que ele é utilizado, confunde também o torcedor, porque é o que você falou, nesse caso você utilizaria o VAR para ser um olho a mais pro Rafael Klaus, para ser uma visão beneficiada para ele, né? Um ponto de vista favorável pro lance do pênalti, que foi o que aconteceu por essa câmera que a gente tá mostrando.
Mas não é essa a origem da ferramenta, né? Pra servir como esse recurso a mais. Não, é pra corrigir erros graves. Então, se você vê esse lance como um erro grave, beleza. Não é o que eu enxergo. Eu acho que assim, vamos lá, de novo. Eu vou bater sempre no ponto da regra. Porque antes da gente ficar discutindo, a gente muitas vezes perde o foco. E a gente, eu não digo, né, só nós. Todo mundo. Geral, então, né? por exemplo, a gente fez isso. Eu perdi o foco quando eu comecei a falar do VAR, analisar a bola rolando ou não. A gente tem que ir no foco. Vamos lá na regra. O VAR mostra, ó, não vai analisar a bola rolando antes de um pênalti. Então pronto. É só o pênalti. Agora é o seguinte, a regra, como já dizia, né, a regra é clara. O VAR só interfere quando o erro é grave, quando o erro é nítido e quando não é uma questão interpretativa. A gente vê gente interpretando, por exemplo, falando, olha, o Endrick não ia nem se chocar com o João Paulo se não fosse o toque do Felipe Jonathan. O Endrick já vem caindo, já vem desequilibrado. Então assim, não sou eu que tô falando, são opiniões. A partir desse momento, pra mim, ele já parece interpretativo. É diferente se fosse, por Entendeu? exemplo, o João Paulo tivesse dado um carrinho na perna do Endrick e aí o Klaus não desse nada. E você fala assim, realmente, olha, Klaus, é muito óbvio, falar, o cara deu você tem que marcar, é. né? Me parece interpretativo. Se ele é interpretativo, o VAR não tem que chamar. Agora, uma coisa aqui que não é um fato, mas que deve ser um ponto de atenção, jogador que tá vendo como o VAR às vezes é difícil de acertar, como a arbitragem não acerta, não pode correr risco assim. Não dá pra correr esse risco dentro da área. Porque pode estar num dia que realmente o VAR tem um lapso ali e esquece da regra, ou o VAR é um pouco mais rigoroso. Mas não dá pra correr esse risco. Correu muito risco, mas muito risco. Não, Felipe Jonathan e o João Paulo. E tem ainda um ponto de que o Santos ainda estava com a vantagem ali do empate, né, nesse momento. Porque a partir do pênalti que o Palmeiras abre o placar e aí a decisão começa a ser levada pros pênaltis. Mas o Santos não fez uma partida ruim, tão abaixo do Palmeiras. Muito pelo contrário. Eu achei que o Santos jogou até que bem contra o Palmeiras, mesmo na pressão do Allianz Parque. E poderia sim ter conquistado o resultado. Tanto que eu tava comentando com vocês ali sobre aquele lance que o Mike tira em cima da linha. Então assim, o Santos criou outras oportunidades também, com o Pituca, com o Guilherme. Só que assim, esse lance ele foi fundamental para que o Palmeiras engatasse no jogo. Porque até então o Palmeiras ele tava bastante perdido, né? Eu sentia que o Palmeiras tava muito ansioso na partida, querendo abrir logo o placar, tinha aquele lance, né? Do Gil antes do pênalti, Isso, né? Teve o lance do Gil também. Então acho que o Palmeiras ainda tava bem ansioso a partir do momento. E a gente sabe como que é o Palmeiras do Abel Ferreira, né? A partir do momento que abriu o placar, a gente viu isso contra a Água Santa, contra o São Paulo, os dois aí pelas decisões do Campeonato Paulista. E aí o time embala até mesmo nesse Campeonato Paulista. A gente vê que o Palmeiras tava jogando mal, aí quando abriu o placar, pronto, engatava e começava a jogar bem. Então isso foi fundamental para que o Palmeiras pudesse ampliar a partida e aí sim. Vocês pediram outra câmera aí, ó. Júlia Paulo me alertou, é outro ângulo. É parecido com o anterior, né? É assim, gente, traseira. É muito risco. O Endrick é malandro. E assim. Muito pênalti. Não sei se é muito pênalti o do VAR. Não é muito pênalti. Ele já vem pênalti. dobrando perna também, ó. Depois que. Não, acho que não, ele tá correndo ali, o João Paulo chega. É que tem a questão também do nele. impacto, né? Que o PDV tá falando. Imagina, você tá vindo na velocidade, se alguém toca em você, então realmente você vai desequilibrar, né? Fizeram um sanduíche do Endrick ali também. Muito pênalti, muito pênalti. Eu vou te falar. Só que tem um ponto. O João Paulo não ocupa. Isso é outra frase que a gente escuta muito de arbitragem. Esse lance é Alain Marcel no switcher. O João Paulo ocupa com a perna direita o espaço antes do Endrick. Vamos ver se volta agora na imagem, ó. A outra perna vem João dele Paulo, ali, né? A bola tá em... Tudo bem, câmera lenta não tem problema. A gente não quer ver contato, a gente quer ver antecipação de espaço, ó. O João Paulo ocupa o espaço antes. Ó, a perna direita dele chega antes. E aí o Endrick choca na perna direita. Ele tá... tudo quase ao mesmo não, tempo. mas ele tá com a perna antes. Por isso que... mas a gente já viu vários pênaltis assim. Não, já vimos, mas acho que o ponto é assim. Olha a quantidade de debate que a gente tá tendo. Perfeito. No sentido de ser interpretativo. Pra mim tem zero interpretação. Não sei, viu, Duval? Eu acho que, sinceramente... Eu sou muito desse discurso de vocês. Eu vou mandar um abraço aqui pro César Lippner, que é oftalmologista, e ver se você consegue lá um dia, cara. Você tá maluco. Mas assim, eu acho que é isso também que faz o debate, né? Porque pra algumas pessoas realmente foi um pênalti claro. Isso. Assim, pra muitas pessoas foi um pênalti claro. A questão é que o Klaus, na hora, não marcou. Esse é o ponto-chave aí entre o VAR, que aí a gente vai pra regra de que é um pênalti claro ou não. Pra algumas pessoas é e pra outras não. Então eu vou usar esse pênalti como... Quando perguntarem pra mim, cite um caso de boa execução do VAR. De boa utilização do VAR. É mesmo? Mas aí você tá muito louco, irmão. É sério. Aí não porque dá. é um lance difícil a olho nu, mas que não tem aí invenção não quando você vê a câmera né? certa. Não, mas o VAR, eu sei que não é a proposta, erro crasso.
Mas, cara, não deixa de ser um erro também você não marcar. Mas tudo bem, do Vale, o mas o posicionamento do Klaus não, ali, mas dependendo, ele marcaria no campo. Cara, mas aí a gente tem que julgar o que tá no manual do VAR. Se tá lá, aqui não tá erro, interpreta, aqui no manual do VAR não tá escrito pênaltis passíveis Cara, mas de marcação. no fundo, tá todo mundo concordando que foi pênalti. Não, lógico que não. Você acha que não foi pênalti? Não, peraí. Pra Aqui, mim, nós Concorda quatro, que sim, mas que... Nós quatro, todo mundo sim, todo isso é mundo verdade. concorda que foi pênalti. eu não Pronto. concordo, eu não selo que foi pênalti. Pra mim, é o que a gente discutiu semana passada, de algum lance que eu não lembro. Esse pênalti pode ser marcado, como ele pode não ser marcado. Ponto. Acho que ele jamais não Esse poderia pênalti ser pode ser marcado. Isso na Premier League, se o árbitro do campo não dá, o VAR não chama. Eu acho que os caras da Premier League Não dariam chama, esse irmão. pênalti, mas cara. o fato Eu acho que É que dariam. assim, com a quarta imagem ali, com a quarta câmera que é mostrada pra gente, aí dá pra ver que é um pênalti, de fato, aí talvez o VAR em qualquer outra liga chamasse. Mas o ponto principal que a gente tá falando aqui é que a decisão do Klaus, que é a decisão que deveria imperar no jogo, ela não foi colocada à risca ali, E né? se o É Klaus isso. marcasse pênalti, ninguém ia estar discutindo. Não, aí Não. não. 4 estariam Aí assim. não. Mas então, gente. Pô, Não, mas não é então, do Vale. É porque, assim, é a questão da interpretação. Ou é ou vamos lá, não é. se o Klaus marca o pênalti, o VAR chama e anula, a gente já tá criticando do mesmo jeito. Porque a gente ia falar, cara, o Klaus viu, deu pênalti. Não, mas é impossível. Exatamente assim, o VAR jamais chamaria pra anular. Jamais. Claro que o VAR você brasileiro... quer a gente duvidar pode do duvidar. nosso Não, VAR? Não, tudo bem, tudo Você bem. quer duvidar do tudo nosso bem, VAR? Tudo bem, Vamos avançar. Mas pra mim foi assim, pra mim foi Hoje eu execução tô- Era perfeita. capaz do VAR chamar pra anular por causa do tiro de meta Do do tiro Walter. de meta, verdade. Não, deixa eu te falar. Hoje eu tô um cara de perguntas. Mas 4 votos que foi pênalti. O tal do pênalti interpretativo... Sim. Não, pra 4 mim... votos foi- então pra mim você não foi. Pra mim é assim... Responda, pra você foi Eu vou ou não usar a foi sua pênalti? frase, pega do semana passada. Pra mim é um pênalti que pode ser marcado ou não, ponto. Mas pra você, foi ou não foi pênalti? Eu sou o que? Árbitro de vídeo ou árbitro de campo? De campo. Você é o Pedro Martelli no Resenha Seguro Bet. Se eu sou árbitro de campo, eu não dou pênalti, porque a final é contato e correu risco, os dois jogadores do Santos correram. Mas eu não dou pênalti. Então aí se o VAR te chama, você mantém Mas sua decisão. e aí, se o VAR me chama, eu posso ser ludibriado, porque pro VAR, pensa a cabeça do árbitro. O árbitro sabe que se o VAR chama é erro crasso. Em tese, ele tem que chamar, caraca, os caras me chamaram é porque é erro crasso, então eu errei. Então, mas aí é Ah, você tá é um falando que vício... o Klaus, ele meio que já vai ludibriado, né? É, e Ah, Mas o Klaus é um cara e que às isso vezes eu ia discorda falar. do VAR. Eu me surpreendi ontem, porque eu falei, o Klaus não vai marcar. Falei, o Klaus vai marcar, porque o Klaus bate no peito e fala não. Eu me surpreendi. Sim. Porque eu falei, ele não vai... E ele tava deixando o jogo seguir. Se a gente for analisar como o Klaus arbitra, como ele apita, ele é um cara que deixa seguir, irmão. Até passou um pouquinho do ponto. ontem, É, né? e algumas vezes tanto não tá nem aí. ele até faz pro jogo seguir, aí o João Paulo não coloca a bola pra rolar, porque aí tem esse ponto, né? Porque se o João Paulo cobra ali o tiro de É. meta dele, aí não ia ter Não. como ele ver nada, E o- porque começou uma nova jogada e aí o Klaus Aí não já poderia ir ao VAR E o torcedor pra do Santos poder ver ficou, isso. mas ele mandou É. mandar seguir, não tem problema nenhum. Ele pode fazer o gestual que ele quiser. Isso. Só que aí o João Paulo, ele não cobra o tiro de meta, então ele ainda nesse meio tempo tinha a possibilidade de mudar de ideia pra ir ao VAR. O E é que isso que mostra- acontece. e o